Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Ponto de Equilíbrio desta terceira, deste 10º mês do ano 2024. É sempre um prazer estar consigo para as reflexões pertinentes que naturalmente abrem luzes para os diversos fenómenos políticos, sociais, económicos que interferem na vida do angolano. Para esta edição vai estar consigo na sonoplastia o João Caçula. A engenharia técnica vai ser assegurada pelo René Júnior e na redação está a Claudemir da Costa, Arlindo Canuela, Vitória Sacutala, esta equipa que vai estar consigo, sem esquecer o António Fastos, que comandou o turno da manhã. Eu que terei a responsabilidade de comandar este programa, sou o Horácio dos Reis. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite de partilhar connosco os momentos de rádio aqui nos 91.0 em FM. Vou saudar os nossos convidados. Começo por si, Frei Angalo, depois de muita ausência, está de volta. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Não sei se conseguem ouvir-me em condições. Antes de mais, as minhas sinceras desculpas da Rádio Libertar, ao Horácio, que várias vezes tentou contactar-me, que estava numa confusão. Entretanto, estou de volta, muito obrigado, boa tarde. Conseguem ouvir-me em condições? Em condições, não com a qualidade que estamos acostumados, aquela qualidade que normalmente vem quando o Frei está no ponto habitual, aquela qualidade habituada de ser acompanhada aqui na emissão, mas é possível podermos ouvir o Frei e claro que o mais importante é ser compreendido e o Frei vai ser compreendido. José Gama, seja bem-vindo. Muito boa noite. Nós aqui é na boa tarde. Presente. Nós aqui é boa tarde, José Gama. Sei que na África do Sul Ok. na África do Sul são 18 horas. Dando mesmo, é o fim pôr do sol, não? Sim, um pôr do sol. Doutor Nelson Custódio, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, né, a todos. Também peço desculpas em relação à minha ausência na edição passada, por sobreposição de agenda. E é um prazer poder estar de volta aqui. Boa tarde a todos. O doutor Cangundo, estreante, seja bem-vindo. Vai marcar hoje a sua estreia no Ponto de Equilíbrio. Pois é, conseguem me ouvir bem? Perfeitamente. Bem, Perfeitamente. perfeitamente. Bem, obrigado pela oportunidade. Boa tarde ao Horácio dos Reis, boa tarde aos meus colegas de painel, ao ilustre José Gama, não é? De quem sou fã, admito, deixa-me já dizer aqui Obrigado. em público. E também ao Frei Angalo, o Dr. Nelson Custódio, e pronto, desejo a todos um bom programa, não é? E quem está hoje no estúdio está também a primeira vez que está aqui conosco, é o jornalista Manuel José. Seja bem-vindo. Boa Ok, tarde, Xará. Horácio. Boa tarde, companheiros deste lugar acolhedor que é o estúdio da Rádio Despertar. Começo por ti, Manuel José. Nós temos uma tradição de colocarmos os nossos convidados a partilharem connosco o que é que têm refletido, e algo que serve sempre de, como se diz, prato de entrada. O que é que o Manuel José anda a pensar sobre o país, sobre o mundo? Olha, Horácio, eu não sou muito apologista desse dístico, né, o que é que anda a pensar, as redes sociais, enfim. Porque eu seleciono o meu pensamento. É mesmo esse pensamento que vai selecionando. Eu não sou muito apologista disso, que andou a pensar, enfim. Mas se quiser que eu lhe diga o que quer perguntar,
eu vou lhe dizer. Então não quero partilhar connosco nenhuma reflexão. Não, é que não tem mesmo nada que eu possa perder tempo para concentrar o meu pensamento. Eu seleciono mesmo, eu sou criterioso no meu Então, pensamento. é neste critério rigoroso do seu pensamento que queremos, assim sem querer, mas querendo, ouvir de si, ando a pensar alguma coisa. Eu não acredito que o Manuel José não tenha um pensamento sobre aquilo que é o nosso país. Eu não acredito. Ok. Mas infelizmente não tem mesmo Não tem. resposta para esse pensamento. Se o Manuel José não tem, o Frei Angalo tem. O que é que o Frei Angalo andou a pensar? Olha, mais uma vez, boa tarde. Vou saudar aí o jornalista Manuel José, que não saudamos antes, não saudei antes. E, na verdade, a minha grande preocupação nesses dias é ver tanto jovem no lixo e confundido com lixo nas nossas cidades, tá? Tempo aqui, eu não sei o que é que se passa, mas parece que num espaço de cada 200 metros em Luanda, nós temos, onde tem uma lixeira, tem jovens também no lixo. E, esta é uma coisa super preocupante e que a mim corta o coração é ver povos nativos a mendigar. Por exemplo, no outro dia eu passava pelos congolenses e vi mulheres mocubais a pedirem esmola. E na cidade do Lubango, onde estive muito tempo, também está assim, crianças, adultos, povos nativos a pedirem esmolas pela rua. É uma coisa que simplesmente chocante. Entretanto, reparar que, e essa é a parte preocupante, é que o país parece não ter perspectivas, não ter perspectivas nem busca soluções para essas graves situações. Essas graves situações. Naturalmente, nós vamos falar hoje do discurso do João Lourenço, e o discurso acabou, para mim, tanto sendo decepcionante, né? Decepcionante nesse sentido, porque, eh, quer dizer, no nosso país existe pouco realismo, não se olham para os fatos, continuamos a viver de fantasias e fazer propaganda, mas que o país está a degradar-se, a deteriorar-se, isto é um fato, é mais do que evidente, isto é preocupante. Muito obrigado, José Gama. O que é que andou a pensar? Bom, eu partilhava aqui aquilo que foram os 100 dias do novo governo da África do Sul, que assinalamos ontem no país, pela primeira vez, ou melhor, desde 94 e depois do fim do apartheid, que o país teve um segundo governo de reconciliação nacional, em que juntou quase todas as forças, menos aquelas dissidências do ANC, e fez um balanço do que aconteceu, e todos os indicadores, sobretudo os indicadores econômicos, apontam que o país teve, assim, teve um ligeiro crescimento, a moeda, o randes, ficou valorizado, alguns ministérios onde estão membros da oposição fizeram trabalhos no sentido de terminar com certo, vamos falar concretamente na área do Ministério do Interior ou dos serviços de imigração, terminaram com as burocracias dos vistos para estrangeiros e com isso atraiu em curto espaço de tempo mais investidores para o país e o país cresceu em termos de investimento, houve mais criação de postos de emprego e também desde maio que nós estamos aqui no programa, raramente acho que o Horácio dos Reis vem a reclamar que não tem luz. Pelo menos os apagões de eletricidade também terminaram. Pelo menos fez aqui um balanço que é positivo, embora continuamos a ter as desigualdades sociais e também as taxas de desemprego E continuam a ser aqui ainda altas. está a valer a pena essa geringonça ao estilo sul-africano. Está a valer a pena porque está a promover também a unidade no país, porque temos um governo que nele estão todas as sensibilidades políticas. Então é um governo que todo cidadão se revê, mesmo até aquele que é da oposição, que é da igreja, ou etc. Ele se revê porque tem um membro seu nesta estrutura governamental.
e promove estabilidade e também dá uma mensagem muito clara e positiva para o investidor estrangeiro, né? E que Ele já não vai lição, olhar como José um Gama, governo do ANC. que lição o continente, particularmente o nosso país, pode tirar dessa experiência sul-africana? Sobretudo a inclusão política de um governo em que vai-se fazer parte de pessoas de outros partidos políticos, pôs-se termo àquele critério de nomeação do ANC, que era só de priorizar membros do partido para cargos de direção, como os diretores nacionais, etc. Com este governo, pôs-se isso abaixo e hoje qualquer técnico pode ascender na função pública sul-africana e sonhar em ser diretor sem ser do partido do poder. Quer dizer que esta cultura vai se desenvolver e crescer, e no futuro vamos ter um ANC também, mesmo que amanhã ele volte a ganhar folgadamente, mas pelo menos esta prática ele vai perceber que pode-se governar com quadros angolanos e não com militantes. E como é que tem sido o comportamento da oposição, o FF e o partido do Zuma? Bom, são partidos que o interesse seria derrubar o ANC, afastar o ANC. Eles gostavam de estar coligados com o ANC para depois, mais à frente, avançarem com uma moção de censura e deixarem cair o Cyril Ramaphosa. Eles estão na oposição, a fazer o seu trabalho junto ao Parlamento e de quando em vez fazem críticas, mas nada a fazer. Tem estado a fazer os seus reparos. O ANC tem esta oposição e lembrar também que o ANC desde 94 que ele governa com uma coligação, o ligado, uma espécie de frente patriótica, mas em que fazem parte o ANC, o Partido Comunista e a COSATU, que é um sindicato de trabalhadores. Eles chamam-se tripartida. Então, quando há eleições, os membros do Partido Comunista são incluídos nas listas do ANC. Os membros da COSATU também, mas desta vez eles não entraram neste governo de unidade de reconciliação, porque o Partido Comunista entende que entraram no governo partidos com outras ideologias e ele não quer se misturar. A COSATU também não entrou, o Sindicato dos Trabalhadores, porque entende que as suas políticas, as suas propostas quanto ao salário mínimo e outras diferem muito dos ministros que estão a assumir a pasta do trabalho e que vêm da oposição. Gama, obrigado. Este seria tema para mais tempo, porque é interessante percebermos a realidade política sul-africana. O ANC não conseguiu a maioria absoluta, teve de se coligar com partidos opostos e até com visões ideológicas antagónicas, algo que seria impensável para a realidade de muitos países. E está a ser, tal como disse o Gama, uma experiência interessante e os indicadores económicos, esses também são interessantes. Vamos agendar para uma edição e falarmos com mais profundidade sobre esse tema. Doutor Custódio, é a sua vez de partilhar connosco o que é que andou a pensar. Bom, antes de mais, eu quero também desejar aqui boas-vindas ao Dr. Manuel José e ao Dr. Manuel Candumbo. É um prazer partilhar com vocês este painel. Sejam bem-vindos. Custódio, da minha parte, tira só o doutor à frente. Fica só Manuel José. Tá bom, jornalista, né? Pronto, jornalista Manuel José. O doutor dá aí para o Cangundo. Sim, certamente. Obrigado pelo reparo. Mas Bom, vamos olha, vamos a isso, doutor Custódio. certamente, Horácio. Bom, eu não vou entrar naquilo que é o tema da nossa discussão aqui hoje. Entretanto, o que me chamou a atenção tem necessariamente a ver com aquilo que, em certa medida, no que diz respeito à província do Quanda Sul, foi dito no discurso do Estado-nação pelo Presidente da República. Tem a ver com a inauguração do novo hospital. Doutor Custódio, esse é o tema principal da edição de hoje. Então terá tempo suficiente de... Sim, mas o que eu vou falar não tem nada a ver com o que nós vamos discutir aqui. Ok, então esteja à vontade. Só tem a ver com o fato de que, pronto, quem vem ao Sumbe vai achar um tanto quanto estranho, porque quem passar na avenida principal do Sumbe, portanto, a avenida principal do Sumbe, que é a Rua dos Estudantes, né, vai dar conta de algo interessante. Está-se a pintar
toda a cidade. Essa semana, a administração municipal do Sumo doou tintas para todos e está a pintar tanto as casas, as propriedades privadas, sem autorização de absolutamente ninguém. E tudo por quê? Adivinhe. Tudo porque na semana próxima vem para cá o Presidente da República inaugurar o novo hospital, conforme ele anunciou, vamos discutir isso. Mas o que me chama a atenção é justamente isso, né? Essa realidade que nós constantemente vemos no nosso país. Quando se sabe que um determinado líder, um ministro, um governador, quando vai para um município, também acontece o mesmo, quando o ministro vai para uma província, ou o Presidente da República, evidentemente, né? Portanto, maqueia-se a realidade, pintam-se ruas, limpam-se, asfaltam-se, né? Aliás, isso também aconteceu agora na anteprevisão da visita do presidente americano, segundo os relatos que nós ouvimos bastante, que Luanda, portanto, passou a ser toda limpa, né? Isso para mim é um tanto quanto caricato, e, portanto, chama bastante a atenção e chamou-me, e me está a chamar, porque eu acho que nós não precisaríamos necessariamente vivermos num país assim, onde, infelizmente, as coisas só funcionam quando sabe-se que o líder, quando sabe que o chefe, evidentemente, vai fazer uma visita a uma determinada instituição. Portanto, essa é a questão que chamou a atenção ao longo dessa semana, sobretudo aqui ao nível da província do Kwanza Sul. E como é que os munícipes da cidade capital da província do Kwanza Sul estão a reagir a essa postura do governo provincial de dar uma imagem de frente à cidade capital, tendo em vista essa Mas Nelson visita? Custódio, pintar à toa não é fazer funcionar as coisas, né? Só preciso realçar isto. Com certeza, mas para os dados, tal como evidentemente o Ferengalo, o nosso governo gosta de apresentar, isso parece Ah, ser uma grande coisa, não é? Na verdade. Tanto é que nós já vimos aí. não, porque, sabe, a pintura e a arquitetura demonstram a identidade de um povo, de uma cidade. Agora, começar a pintar a cidade à toa com a mesma cor, Não, eh, Frei, a questão para mim não é necessariamente ir não é pintar. A dizer, questão só para é dizer que a não motivação. significa, não quer dizer que as coisas estão a funcionar, estão a pintar à toa. Não necessariamente, Frei. Para mim não significa necessariamente que as coisas estão a funcionar. Veja, por quê? Porque, veja só, o que está acontecendo é o seguinte: quem está a disponibilizar essa tinta, inclusive os pintores, as pessoas que estão a pintar os edifícios da cidade, sobretudo os edifícios privados, é a administração municipal. O governo provincial, diríamos, né? Via administração municipal. Mas aqui coloca-se duas coisas. Uma, que é o seguinte: os dinheiros públicos, isso chama-se princípio da reserva do possível. Os dinheiros públicos não existem à torta e direito. Os dinheiros públicos são sempre escassos. Se você tira dinheiro de um setor para beneficiar um privado, olha, quando pintam a fachada do meu escritório, e como aconteceu, pintaram o meu escritório, é claro que por um lado eu fico feliz, mas por outro lado eu fico pensando, poxa, aonde foi que saíram os recursos para poder beneficiar a mim, que sou um ente privado? E os dinheiros públicos não devem existir para beneficiar entes privados. Tem que sempre estar subjacente o princípio do interesse público e o princípio da supremacia do interesse público, o que não se observa aqui. E, portanto, viola-se a lei, viola-se o princípio da moral pública, inclusive. É uma questão de ética. Porque o que está por detrás não é o interesse público. Se fosse o interesse público em si, eu não falaria. O que está por detrás, Galo, é dar nas vistas para o líder, para o chefe que virá, não é? No sentido de se passar uma imagem diferente da cidade, sobretudo naqueles lugares onde se sabe que o chefe vai passar. Essa é, que é a questão que se coloca, Frangalo, que é um vício que sistematicamente, infelizmente, nós vamos verificando na nossa forma de governar. Essa é a questão que me chama a atenção, Frei. Ok, Não sei se ficou claro. obrigado. Sim. O Dr. Cangundo, jurista Cangundo, e a sua vez de partilhar connosco a sua reflexão. Bom, Horácio, eu sempre, todos os dias, ou melhor, desde que me conheço como homem, eu penso em duas coisas, sobretudo. Primeiro, como e quando nós vamos acabar com a fome? Quando vamos poder respirar de alívio em relação à questão da fome? Porque hoje tu vais ao supermercado, vais aos mercados informais, o número de pedintes está cada vez mais a aumentar, está a quadriplicar ou quintuplicar, sei lá, sem passo o termo. Isso em todas as idades, desde crianças, adolescentes, jovens, adultos, mais velhos, idosos, não é? Todos os dias estamos a ver o número de pedintes a crescer
por causa da fome. Outro segundo aspecto que eu sempre penso, na verdade tem que ver com, digamos, essa experiência que o Gama avançou aqui em relação à geringonça, não é? A geringonça mora sul-africana, como Horácio chamou. Quando é que nós, angolanos, vamos poder evoluir para isto, sendo que isto, na verdade, representa, como disse o Custódio, a supremacia do interesse público, o que significa dizer que o interesse público deve estar acima de qualquer outro interesse. Mas, infelizmente, em Angola, o interesse de grupo tem estado acima dos interesses do Estado, tem estado a estar acima dos interesses da nação. Só por isso é que nós hoje temos uma pequena oligarquia, um grupo pequeno de pessoas a mandar e desmandar no país, a fazer e desfazer no país, a usar de forma abusiva dos recursos do país, que é de todos nós, em benefício próprio e em claro prejuízo da maioria dos angolanos. Portanto, eu acredito que no dia que tivermos evoluído a este nível de pensar que quando se trata de Angola, o MPLA, o NITA, a PRS, cada CE, são todos a mesma coisa. Penso que nós teremos dado um grande salto na resolução dos problemas candentes da Angola. Basta ver, e penso que os ilustres colegas aqui do painel tiveram a oportunidade de acompanhar quais foram as reações dos membros do MPLA quando alguns deputados da oposição, ou na oposição, melhor, com maior incidência para a UNITA, solicitaram que, em caso de vinda presidente norte-americano, era importante que a oposição também fosse tida em conta, no sentido que este tivesse uma reunião com a oposição e até com a sociedade civil. A forma como o partido no poder se posicionou mostra claramente que o interesse é apenas conquistar louros para o presidente João Lourenço, no sentido de que seja visto como estando a fazer uma boa diplomacia, que foi capaz de trazer o único presidente americano a pisar em solo angolano. Ora, eu não sei se, na verdade, o presidente americano viria a Angola ou virá, no caso de ainda vir, que eu tenho muitas dúvidas, não é? Se virá ou viria a Angola para apenas cumprimentar João Lourenço e conversar de um assunto pessoal com João Lourenço, ou viria, portanto, no cumprimento de uma agenda de Estado para Estado. Portanto, são esses dois elementos que eu tenho estado a pensar em relação Obrigado. muito. Obrigado. Vamos agora entrar no tema principal desta edição. Vamos analisar o discurso à nação proferido no princípio, no final da manhã de hoje e princípio da tarde. Foram precisamente 2 horas e 30 minutos que o Presidente da República falou para os angolanos. Passou o país a pente, ou seja, apresentou aquilo que o governo tem visto, como tem sido a governação, os indicadores, os dados da governação, uma espécie de balanço da governação nos últimos tempos, particularmente nos últimos 12 meses, também relação o país para os próximos 12 meses. Foi um discurso longo, com muitos números, e passou quase em todos os setores, da educação à saúde, à agricultura, à pesca, à defesa, falou da economia, de infraestrutura e também teve um olhar particular para a questão social, onde salta à vista o anúncio do alargamento do prazo do programa Quenda, este programa que conta com o financiamento do Banco Mundial, que disponibilizou 400 milhões para reforçar esse programa que visa essencialmente apoiar as famílias mais pobres no país.
O presidente falou de dados da agricultura, da economia, dados bastante otimistas. O país está a crescer, pelo menos o presidente foi comparando os indicadores de 2002, 2003, comparativamente com os dados de 2024. Na perspectiva do Presidente da República, os dados são interessantes, ou seja, foi um chefe de Estado bastante otimista. Começo por si, Manuel José, estreante hoje no Ponto de Equilíbrio. Vamos falar muito sobre o discurso do Presidente nos próximos dias. Como jornalista, que pontos gostaria de escolher para essa primeira intervenção na avaliação que se vai fazer dessa mensagem ao país? Ok, obrigado uma vez mais. Em primeira instância, eu gostaria de fazer uma observação. Esse discurso é mesmo só na condição de jornalista que me obriga a ouvir. Se não fosse essa condição, eu nem sequer dava-me trabalho de ouvir. Por que, Manuel José? Até em termos de tempo, reduziu em relação ao ano passado. O ano passado foram quase 3 horas. Esta até diminuiu um pouco. Então, humanamente, não é possível alguém ouvir, né, uma pessoa durante esse tempo todo. Exemplo disso são os próprios parlamentares lá na sala, que alguns deles dormem ao ouvir o presidente. Exato, é verdade. Porque humanamente não é possível. Nós em jornalismo, por exemplo, aprendemos que os registros, se quisermos magnético, porque eu sou do tempo da outra senhora. Da velha escola. Exato. Quando nós fazemos a seleção dos registros, ensinaram-me que se o registro, por exemplo, do interlocutor tiver 1 minuto, mais de 1 minuto, é o suficiente para o ouvinte, o telespectador então já não se diz mais, perder o interesse, porque humanamente não é possível alguém ficar concentrado numa só pessoa e falar tanto tempo. Por outra, uma coisa que eu verifiquei no discurso do Presidente da República, a frase mais dita, e eu fui no texto, o texto já está disponibilizado, a frase mais dita do discurso do Presidente é: vamos continuar a trabalhar. Foi repetida quantas vezes? Eu desafio as pessoas a irem consultar o texto, e eu tenho essa mania, e vão verificar que é esta frase: vamos continuar a trabalhar. Umas vezes ele mudava o significado, vamos continuar a trabalhar. E para mim tem um significado. Qual é o significado? Eu gosto de ler nas entrelinhas. Qual é o significado? Esta frase me diz que essa frase, de certeza que foi também a mais dita no discurso anterior, e no anterior, e no outro, enfim, pressupõe dizer que... Não, Manuel José, Sim, senhor. meu xará, peço desculpas por esta interrupção. Não peço desculpa. Na verdade, esta frase se compreende aquilo que é a praxis do partido, então do governo angolano, porque não podemos nos esquecer daquela máxima segundo a qual, né, pronto, isto é um processo, o país é um processo. Ok. Então, é por causa disso que, volta e meia, em todos os discursos, sempre se fala: vamos continuar a trabalhar. Era só esse. Hoje, então, isso pressupõe dizer, estava a falar, de que o Presidente peca exatamente por essa frase. Essa frase vem nos dizer que, quer dizer, tudo está por fazer. A frase diz tudo. Vamos continuar a trabalhar. Portanto, quando, por exemplo, essa oportunidade que o Presidente tem de ir à Assembleia, que eu também repudio e já lá vou, quando o Presidente usa como a frase mais dita esta, está mesmo a dizer aos angolanos que não está a fazer nada. Porque tudo é vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Ele disse isso em 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Nesses 7 24. anos. Portanto, é a frase que ele diz. Significa dizer que ele foi lá dizer que estão a continuar
a trabalhar. Por outro lado, Horácio e companheiros de painel, esse formato também de discursos para comunicar, eu penso que está em desuso, sobretudo com este tempo, porque há outras formas agora de se comunicar que se calhar enquadrariam melhor. Digo isso porque... Mas essa é uma obrigação constitucional. Tá bem, essa é outra aberração também, outra. Uma obrigação para o indivíduo ir para a Assembleia. E o pior ainda que o indivíduo que vai para a Assembleia é quem fica lá a ouvir e não poder questionar, por exemplo. Por que é que ele não vai, por exemplo, à televisão, ou às televisões, né? Ou grava mesmo, não precisa sair, vai em casa dele, grava, né, esse discurso e põe na mídia. Né? Evitava que um deputado, por exemplo, eu confesso que se fosse deputado, eu não iria. Marcavam falta, suspendiam, enfim, mas eu não vou ir ter com alguém, né? Ou, aliás, alguém é que vem ter comigo, para vir falar e eu não falar nada. Não é? Esta é a sua postura. Ok. Como primeiro o comentário, nota de abertura para o tema principal, aqui fica José Gama. Naturalmente fez muitos apontamentos como um ponto introdutório. Que pontos gostaria de partilhar com o nosso auditório? Como? Eu dizia que naturalmente deve ter feito vários apontamentos desse discurso do Presidente da República. É longo e contém vários dados como ponto introdutório. O que é que gostaria de partilhar com o nosso auditório? Bom, é assim, eu, tendo em conta que estamos num país, também eu, no meu caso específico, África do Sul, e também anualmente o Presidente faz o discurso do Estado da Nação, nós notamos total diferença em relação ao que o João Lourenço faz. O João Lourenço apresenta números brutos, e não se consegue saber, e muita confusão, e não se consegue saber de facto o que é que foi feito, o que é que não foi feito. E nós geralmente, quando vamos ler o discurso de Estado do presidente Ciro Ramaphosa, ou do Zuma, ou de outro, ele apresenta os indicadores econômicos, os indicadores sociais. Eu, depois de ler o discurso, tenho certeza de como é que o país está economicamente. No caso do presidente João Lourenço, se formos buscar sobre a inflação, não encontramos nada. Em termos de indicadores econômicos, encontramos dados que é sobre a taxa de desemprego, que ele diz que está na ordem dos 32,5%, e depois ele diz mais adiante que vão aumentar mais 290 mil postos de emprego. Angola está na lista de um dos países com as taxas de desemprego mais alta de desemprego a nível da SADC, depois da África do Sul e a Namíbia. Angola, as taxas de desemprego para um país para ser considerado normal deve ser na ordem dos 5%. Angola, tendo em conta que está com 32,5%, quando João Lourenço entrou, ele encontrou uma taxa de desemprego na ordem de 28%, isto em 2017. Se ele vai criar aqui 290 mil postos de emprego, quer dizer que vai reduzir de 32 para 30. Mesmo assim, não vai resolver o problema. E ele vai voltar para a taxa até de 2019 de desemprego. Quer dizer que estes números a bruto que o presidente apresentou não vai resolver o problema, e com isso nós vamos ter ainda consequências. O que é que vais ter? Vamos ter aqui em termos econômicos, vamos ter mais pessoas no desemprego. Em termos políticos, mais crise políticas, mais tensões. Em termos sociais, vamos ainda ter aumento da criminalidade. Vamos ter, em termos de desenvolvimento, pessoas também ainda a saírem do país, ou melhor, fuga de seres, de pessoas ou de quadros para o exterior do país. Então, quando este discurso está-nos a dizer que nada mudou e nada ainda vai mudar, ainda vamos continuar a viver assim por um bom tempo. Também, ele, por exemplo, se nós olharmos e tentarmos ver o que é que ele fez a nível, por exemplo, aqui das províncias, por exemplo, assim, eu quero saber, ok, eu sou do Cunene,
nesse discurso o que é que há, o que é que foi feito na minha província do Cunene. No Cunene, ele apresenta-te aqui que só foi feita uma obra, que é o Hospital Simeone Mukune, e tem mais aí 12 institutos por se fazer. Na província do Zaire, por exemplo, tem aí umas ruas, ou umas estradas que vão ser reabilitadas, que foram reabilitadas, e por fazer está uma umbala do rei do Congo, que o presidente diz. Por exemplo, quer dizer que no espaço de um ano, nessas províncias, não se fez praticamente nada. Por exemplo, se nós olharmos para Benguela, ele apresenta que Benguela foram feitas aqui duas coisas. Ele fala da modernização portuária e fala também de novos serviços de justiça. Quando você vai olhar para o discurso e ver quais são esses serviços de justiça que ele está a dizer, é que no Hospital Geral da Catumbela e no Hospital de Benguela vão colocar ali em inglês nós chamamos desket, um gabinete para registar as crianças que vão nascer. Quer dizer, isto parece uma forma de enganar também as pessoas. E agora, por fazer, tem aqui a refinaria, a questão do corredor do Lobito e terminais marítimos. Quer dizer, há 4 obras em Benguela, uma das províncias que é Gama, uma das principais praças eleitorais e, praticamente, em termos de feituras, só há isso. Cabinda também, o que foi feito foi um centro que ele chama Sinfotec e tem aí 5 obras por fazer. Num resumo geral, eu penso que tem mais, o presidente apresentou mais dados de coisas que ele está por fazer ou que estão em vias de ser concluídas do que por fazer. Gama, E, já vai detalhar, no na abertura da sua intervenção, falou que o modelo angolano é semelhante ao da África do Sul. O que é que difere na forma de apresentar do discurso à nação do presidente sul-africano e do nosso chefe de Estado? Há também esse discurso longo de 2, 3 horas. Como é que é apresentado o país aos sul-africanos? Se podemos estabelecer aqui uma comparação. bom, o presidente tem o seu discurso de Estado da Nação, que às vezes também pode ser 2 horas. Depois de 2 dias, ele volta ao Parlamento, porque os parlamentares vão analisar o seu texto, vão para o Parlamento para lhe questionarem ou lhe colocarem questões à volta do seu discurso. Os deputados vão fazer comparações com Ou seja, outros dados depois há dos um discursos debate. anteriores e etc., e da realidade do país. Depois Faz acontece esse. Depois, como? acontece um debate após a apresentação desse discurso, Pois, dá-se o prazo. acontece um debate. Depois, os ministros, por exemplo, da polícia também, depois de uns meses, vai apresentar mais detalhado o quadro da criminalidade do país. Por exemplo, eu vou naquele discurso, consigo ver no meu bairro que tipo de crime há, a que horas as pessoas os bandidos vão roubar, conheço a natureza do crime em quase do meu bairro e do bairro e dos arredores. Depois também tem o ministro das Finanças, vai apresentar com mais detalhes o quadro da economia e das finanças do país. E depois, ele apresenta dados estatísticos. Por exemplo, o presidente não apresenta isso. Uma coisa ou outra. Só com estatísticas é que consegue saber os dados. Por exemplo, esse dado que eu dei aqui, que ele diz que vamos ter mais 290 mil postos de emprego. Quem ouve assim é bruto, pensa que é muito. Mas quando vamos para a prática, ele só vai influenciar 2% na taxa de desemprego do país. Então, esses números assim gordos e a bruto servem para enganar, porque no fundo nós precisamos de cerca de 4 milhões aí de postos de emprego. E esse número que o presidente apresentou é muito pouco. Quando o presidente fala de salas de aulas, também apresenta números abrutos. No fundo, é um discurso abruto que serve necessariamente para confundir e desinformar também ou desenganar ou enganar as pessoas que vão ouvir, para Obrigado, dar a Gama. impressão que estou a fazer muito. Aquilo que o José Manuel já falou ali, é só para mostrar que o presidente está a fazer, vai criar, porque ele engana-te aqui com essa brutalidade em termos de número. Ok, obrigado. Frei Angalo, acompanhou atentamente o discurso do Presidente da República. Pode sintetizar aquelas palavras, aquelas referências
que para si devem merecer a nossa análise, a nossa reflexão nesse ponto de equilíbrio? Olha, é para dizer que, em parte, eu concordo, alinho com o jornalista Manuel José. Também tocou-me muito aquela expressão, vamos continuar a trabalhar, mas com uma interpretação. Em todo caso, o que é que eu devo dizer antes de tudo? O discurso de João Lourenço é um discurso típico da era da chamada pós-verdade, tá? Esse é um discurso da pós-verdade e da propaganda do tipo russo. Portanto, não tem nada a ver com a realidade, ok? Não tem nada a ver com a realidade. Portanto, o que se procura fazer aí é tentar jogar com as emoções dos alguns poucos entusiastas, e como se viu no próprio parlamento, em pouco tempo muitos já estão a dormir, quer dizer que é um discurso que não interessa a ninguém. E dou muita razão também aí ao jornalista Manuel José. É impraticável, não faz sentido nenhum alguém sair de casa e ler um discurso para uma plateia que sabe que vai dormir, porque o próprio João Lourenço sabe que aqueles vão dormir, e ninguém se interessa por aquilo. E outros países fazem esse discurso, mas o presidente vai fazer aquilo na televisão, vai fazer na televisão, e depois tem debate sobre o discurso do presidente. Então, em linhas gerais, é um discurso irrealista e, em parte, também direi um discurso pouco responsável. Um discurso pouco responsável Por quê, para a Frei? situação social e econômica que se vive em Angola. Mas por que pouco responsável, Frei? Não é? Por que esse discurso é Não, pouco é responsável? irresponsável. É irresponsável. É uma irresponsabilidade de um líder que não aceita, não olha para a realidade e para os fatos. É um sentido de falta de responsabilidade. Isso é grave. Porque quem vive a economia das famílias sabe que nas últimas três semanas, quando houve uma subida vertiginosa dos preços, subida vertiginosa dos preços da cesta básica, ok? E este governo muitas vezes prometeu a diversificação da economia. Estar hoje a falar da Covid-19 como um problema para a economia de Angola é irresponsável, sobretudo porque o governo de João Lourenço do MPLA não fizeram nada durante a Covid. Portanto, aqui para não mandaram aquilo que se mandaram lixar as empresas e os empregados durante a Covid, durante a época da Covid. O governo não fez nada e, portanto, não pode hoje vir com desculpinhas dizer que a Covid é que tem impacto na economia ainda hoje. É como estar a invocar a guerra da Ucrânia ou qualquer outra guerra, como a guerra que está em Gaza, em Israel. Não, é dizer que tem impacto na economia angolana. Não tem impacto nenhum. Não é responsável, não é um discurso responsável, pessoalmente digo, pelo que se vê, pelos fatos que estão na rua. Porque não é dito que João Lourenço não sabe disso, ele sabe disto. O número de pedintes aumentou gravemente. A AGT continua a fazer porcaria e ninguém trava a AGT, e está a fechar empresa. Agora juntou-se o Ministério da Indústria com exigências absurdas, portanto, a criar dificuldades para aquelas empresas para as indústrias que querem produzir. As pessoas tanto falam, mostram e ninguém se preocupa. E, portanto, para mim é um discurso daquele de fazer, que na realidade é um discurso que era muito adaptado naquele tempo do comunismo, no tempo como é que chama isso? De Fidel de Castro, que, portanto, o líder falava das 8 até às 17 horas, e no final nem ele próprio sabia o que ficou a dizer. Portanto, em linhas gerais, que vamos dizer, portanto, são discursos sem utilidade pública, são discursos sem utilidade nem para o próprio que leu, e, portanto, é isso, cumprem, como se chama, um direito constitucional que não devia ser uma obrigação, honestamente. Os deputados foram perder tempo, João Lourenço foi perder tempo também, ler umas coisas que não têm utilidade pública. Então, daí que digo que é um discurso de pós-verdade, que infelizmente acredito que não comoveu ninguém, porque ele próprio, quando logo no início do discurso, percebeu que talvez os deputados não estavam muito interessados, ele disse: se não querem que eu esteja aqui, vamos embora. E faria muito bem ir embora, não faria diferença nenhuma. Ok, obrigado. Nelson Custódio, agora eu quero, para olharmos de forma muito mais
concreta nos vários pontos desse discurso. O Presidente da República olhou para a questão da fome, fez referência, e um dos grandes desafios, uma das grandes ambições que acabou por colocar nesse discurso é continuar a procurar garantir a autossuficiência alimentar, produzindo mais. E a província do Kwanza Sul é daquelas que é considerada como a base, aquela que pode equilibrar a necessidade daquilo que nós precisamos para nos alimentarmos. Como é que viu particularmente esse direcionamento no campo da produção, investir mais no setor produtivo, Dr. Custódio? Doutor Custódio? Sob esse ponto de vista, eu penso. Sim, estão a ouvir? Sim, estamos a ouvir. Hello? Sim, estamos a ouvir. Pois. Dizia eu que, bom, sob esse ponto de vista, eu penso que os dados que nós temos no nosso país são extremamente alarmantes e me chamou a atenção que o Presidente da República, tal como já foi dito aqui, vai, portanto, no discurso, me pareceu trazer palavras e expressões vagas, quase que jogadas ao alto. Mas, em relação à pergunta que me fazes, os dados são bastante alarmantes. Por exemplo, os dados apontam, de acordo com aquilo que os dados do Banco Mundial, estima-se que 9,5 milhões da população angolana, cerca de 32% da população angolana, primeiro, vive abaixo do limiar da pobreza, né? E, de acordo com o PAM, o Programa Alimentar Mundial, em relação à crise alimentar 2023, descreve que nós, o país, além da questão relacionada com a alimentação, que vem causando uma insegurança alimentar muito grande, nós também temos um problema que se prende com o acesso à água potável no nosso país. Portanto, né? Os dados apontam que nós temos cerca de 1,5, milhões de pessoas em Angola que vivem em extremíssima insegurança alimentar aguda, isto dados de 2023. E, portanto, se o Presidente da República vem e diz que vai continuar a apostar, e aí eu faço o coro aos meus colegas de painel, porque realmente quem lê o discurso vai ver muitas dessas expressões. Vamos continuar a trabalhar, a aposta será feita nisso, naquilo outro. Mas o fato é que, no que diz respeito à agricultura, eu, particularmente, olhando para uma província como o Kwanza Sul, que tem um potencial gigantesco na agropecuária, agroindústria, indústria extrativa, né? O Kwanza Sul tem potencial para produzir absolutamente tudo, mas, infelizmente, eu não vejo, não sei, não conheço de um projeto estruturante, direcional, nessa dimensão, com vistas, por exemplo, ao combate à fome e à pobreza, aqui ao nível da província do Kwanza Sul, no primeiro momento, mas, num segundo momento, um projeto que ao nível da província do Kwanza Sul possa se constituir numa alavanca, num carro-chefe para, de fato, combater a fome e a pobreza no nosso país. Salvo os programas que nós já ouvimos, e aí o Presidente reiterou, como um incremento maior do ponto de vista financeiro, no programa como o Quenda, e outros mais, que são programas que não produzem uma eficiência, uma sustentabilidade, tal como, de facto, o país, se requer no país, eu não vejo muito isso. Portanto, a meu ver, eu penso que aqui faltou, eu diria, um direcionamento maior no sentido de o Presidente da República mencionar quais são os programas, efetivamente, que estão a ser gizados ou que foram gizados nos últimos anos. Porque aqui os dados devem ser apontados em relação ao ano 2023, 2024. Portanto, passaram-se um ano. E quais são os programas que foram gizados nessa matéria, tanto na agricultura, na agroindústria, na indústria extrativa? O que nós sabemos é que os programas como o PREI, os programas como o Papagro, os programas como tantos outros programas, né? São programas que, infelizmente, estão a minguar, estão em ladeira abaixo. Os programas, mas então, sem esquecer... a Reserva Estratégica Alimentar está em crise. Pois não, Frei? Sim, eu sem esquecer que há um detalhe que o João Lourenço esqueceu, que é a questão da corrupção, que o país está altamente corrupto a todos os níveis. Certamente. Mesmo os projetos não funcionam por causa da corrupção. Esse país está altamente corrupto
altamente corrupto em qualquer nível. É isso. E Exatamente. aquilo que você realçava, por exemplo, o projeto Coenda o governo de João Lourenço faz em parceria com o Banco Mundial. Se o próprio Banco Mundial está a denunciar a situação social, um parceiro do próprio governo, o Banco Mundial, não é isso? Só para Exatamente. recordar isso. Exatamente, Frei. E a consequência natural disso qual é? Exatamente o aumento da pobreza. Por exemplo, nós temos aqui dados do SEIC, que é o Instituto de Investigação da Universidade Católica, apontam que, por exemplo, no que diz respeito à pobreza em Angola, pobreza extrema em Angola, 17 milhões de angolanos vivem na pobreza. Portanto, a taxa de pobreza, ao invés de diminuir, ela tem vindo a aumentar todos os anos. Hoje nós temos 12 milhões de angolanos, portanto, cerca de 41% do número total da população angolana. Portanto, isso é dado de 2019, né? E esses dados indicam que a pobreza extrema aumentou e hoje nós temos cerca de 16 milhões de pessoas vivendo na extrema pobreza. Ou seja, os dados hoje rondam cerca de 49,4% do número total da população. Obrigado. Isso, Obrigado. do ano de 2023. Ou seja, Obrigado, Dr. nós Nelson. vemos aqui, é isso que eu quero dizer, Já volto a si, portanto, Dr. há um Nelson. discurso totalmente bonito, bem elaborado, mas que na prática, quando nós fazemos aí a subsunção do discurso que é feito em relação àquilo que é a realidade prática do nosso país, o que nós vemos é que nenhum programa relacionado ao combate à pobreza, ao incremento da agricultura e outros programas mais, infelizmente, têm surtido efeitos positivos na realidade. Obrigado. Obrigado. Doutor Cangundo, aqui é ponto comum em que o Presidente da República passou longe daquilo que são os reais problemas do país e nisso eu estou a perguntar o problema dos problemas, que é a questão da fome. Muito angolano hoje está a viver muito abaixo daquilo que são os índices que se recomendam. As pessoas não têm o que comer e o Presidente tem a noção disso e apresenta aqui a solução, o aumento da produção. Acha que o Presidente foi feliz? É por ali onde passa a resolução dos vários problemas sociais e económicos que o país está a enfrentar há pouco mais de 10 anos? Bom, Horácio, pronto, claro está que os colegas de painel têm conhecimento disso, mas para as pessoas lá em casa que nos compreendem, ou melhor, que nos acompanham, é importante deixar claro que o Presidente da República não faz nenhum favor a nenhum angolano melhor, ao ir à Assembleia e proferir esse discurso, não é verdade? Porque isto decorre do imperativo constitucional mesmo, embora o Presidente faz mal. Por quê? Porque nos Estados constitucionais, em todos eles, é um imperativo que aquele que está no topo da gestão da coisa pública, da res pública, né, de quando em quando vá à Assembleia, onde existem os legítimos representantes do povo. Bom, para o nosso caso em concreto, também temos algumas dúvidas se os deputados de facto nos representam ou não, porque também costuma-se levantar algumas questões que são dignas de discussões, mas ainda assim é importante que o Presidente vá para lá e apresente o Estado da Nação. O que é o Estado da Nação e, sobretudo, nos termos em que dispõe o artigo 118 da Constituição. O Estado da Nação consiste na verdade factual do país. Ou seja, o Presidente tem o dever de ir à Assembleia e dizer aos angolanos como está o país. E depois, quais são as políticas preconizadas por si e pelo grupo que o rodeia, que o acompanha. Isso não foi, Dr. Cangundo, isso não foi feito. Dr. Cangundo, isso não foi feito. Isso não foi feito. Não foi feito. E vou lá chegar. Portanto, dizia eu, apresentar os programas preconizados para a resolução dos principais problemas que o país enfrenta. Estou a falar do programa, estou a falar das políticas, não é? E depois, políticas preconizadas para a promoção do bem-estar da população, bem como políticas preconizadas para o desenvolvimento do país. Como disse aqui, como disseram os meus colegas do painel todos, na verdade o Presidente foi para ali e, como sempre, apresentou um discurso fastidioso de mais de 2 horas, que cansou toda a gente, tanto é que até há uma fotografia
do seu Rui Falcão, que está aí a girar nas redes sociais, onde ele está com um rosto, quer dizer, onde ele está com uma expressão facial de quem está muito desgastado com aquilo que o seu próprio chefe estava a dizer. E na prática é isso que aconteceu. O presidente apresentou um discurso fastidioso, com tudo e com nada ao mesmo tempo. Contudo, por quê? Um discurso cheio de muita escrita, que ele passou a ler. Mas na prática, tudo aquilo representou nada. Porque, na verdade, embora o presidente tenha falado da fome, mas o presidente não disse, do ponto de vista da concretude, qual é o número real de angolanos que passam fome. Isto é importante. E a seguir, o que é que ele pensa? O que é que ele pensa? O que é que ele tem em mente? O que é que ele tem no programa para acabar com a fome do número de angolanos que ele tem a obrigação de avançar na Assembleia? Isto é que é o problema. O problema da Angola é exatamente a não assunção, sobretudo pelo Presidente da República, que a Angola vive um problema social grave, que tem origem em vários setores, desde o setor econômico, setor da justiça, setor da educação, setor da saúde, não é? Setor da segurança, que o presidente diz que segurança está estável, quando não está estável. Então, tudo isto mostra que não há uma vontade real de se apresentar ao país o verdadeiro estado da nação. Este é o grande problema. Ora, se nós não conseguimos apresentar isto de forma real, como teremos a motivação de resolver esses problemas? Quem é cristão, aliás, o Frei Angalo está aí e poderá ajudar-me com isto. Sabemos todos que a Bíblia orienta que o começo para a resolução de qualquer problema passa por admitir. Primeiro, nós temos que assumir que estamos a pecar com Deus, que estamos a viver no pecado. Só quando a gente reconhecer que estamos a viver no pecado, é assim que teremos em condição de se aproximar a Deus, pedir perdão e prometer que não vamos mais voltar a cometer o pecado. Com isso, Assim, Dr. Cangudo, com isso está a querer dizer que o presidente não reconhece os reais problemas que o país está a viver? Assim, não, em poucas palavras. Não reconhece. Não reconhece. Horácio, o discurso mostra isto, que ele não reconhece os problemas. O país dele está perfeito. O país dele está perfeito. Aliás, a expressão que o Manuel José fez questão de trazer ao de cima, que todos nós estamos a corroborar, de vamos continuar a trabalhar, isso sugere, digamos, uma minimização dos problemas. Okay. Quer dizer, os problemas que existem são menos. Para terminar. Que na perspectiva do presidente, existem mais soluções do que problemas. Ok, obrigado. Quando, na verdade, não é bem assim. Manuel José, então, já volto a si, Dr. Cangudo, agora vamos sintetizar um pouco mais. Vou dar 2 minutos a cada convidado. Manuel José, saltou-me à vista a questão do Cuenda. O Cuenda agora foi alargado até 2029. E esse programa também tem sido, vamos lá, uma espécie de isca para aquela população do interior, no momento das eleições, votar para o MPLA. E esse projeto conta com financiamento do Banco Mundial e que teve o reforço, segundo o Presidente da República, de mais 400 milhões de dólares. Aliás, segundo o titular do Poder Executivo, esse reforço deve-se à transparência com que o governo tem gerido esse programa Cuenda. Ficou com essa impressão? Concorda com o Presidente da República? Acha que o Cuenda é a solução para resolver os problemas da fome, os problemas sociais, principalmente daquelas comunidades que vivem no interior do país? Bom, Horácio, para responder essa questão, eu primeiro preciso esclarecer para quem nos ouve, para perceberem o que é isso de Cuenda. Né? Para já a expressão é um termo das nossas línguas. O Cuenda é o programa do governo de Angola que atribui... Significa andar. Sim, atribui 8.000 kwanzas. 8.000 kwanzas mensais. Depois alterou, começou a pagar trimestralmente. Menos de $1. Sim. Começou a pagar trimestralmente, em 3 meses, 24.000.
Então, Ou só seja, menos de 3 dólares. agora, é só nós analisarmos, nós estamos em Angola, não é? Há tempo, o próprio executivo alterou o... Como é que se chama isso? O salário mínimo O nacional. salário mínimo nacional. Não é? Creio que para 70 mil, uma coisa... De 50 para 70. Parecido, Para aquelas pois. pequenitas empresas, as pequenas são 50, 50 e para outros de 70. 70. Sim, sim. Pressupõe dizer que o próprio executivo admite... Não, de 100 a 70, desculpa, 100 a 70. Não, as startups são 50 mil kwanzas, Dr. Cangudo. Ok. Mas nós temos startup em Angola. Mas é que está no decreto. Boa, Ok, boa. pronto. E depois vocês confundem mais... A pergunta do Manuel Cangondo faz todo sentido. Aqui fala startup, mas não tem nenhuma startup em Angola. Eu trabalho nesse universo. É só falar à toa. Estamos a falar à toa. Você não tem startups, não tem incubadoras, não tem aceleradoras, não tem financiamento. Quer dizer, você vai criar empresas sem financiamentos. Mas aqui as startups estão a olhar para as rolotes, as cantinas. Dos mamadus, uma quantidade de mamadus. É só andar nesses bairros aqui para você ver. Inclusive, as próprias cantinas estão miseráveis, meu. As próprias cantinas, as lojas estão miseráveis. A situação é tão crítica nesse país. Quer dizer, até os fornecedores estão desgraçados. É verdade. Manuel José, Continuando, então. Eu ando a pé nos bairros, sabe? Eu ando a pé nos bairros, vejo as coisas. Né? Frei, Bom, já vai comentar. continuar. Estamos no uso Pois, eu dos 2 estava a falar minutos do Manuel José. Sim. que vão ser prorrogados em virtude desta interrupção dos colegas aqui. Sim. Desculpa. Pois, eu estava a falar do Quenda, que era para situar os nossos ouvintes. O governo iniciou com 8 mil mensal. Depois decidiu entregar 24 mil, correspondentes a 3 meses trimestral. 3 meses, 24 mil. E estava a falar do salário mínimo nacional, que era de 32 mil, acredito, que passou para 50, 70, Sim. e alguém diz que é 100, enfim, não sei. Quer dizer que o governo reconhece que aquele dinheiro não é salário. Não é salário. Mesmo este aumentado também, não é salário. Agora, as pessoas imaginem, uma família, estão a falar de família. O Quenda atribui essa, que chamam financiamento, a famílias, né? Famílias vulneráveis. Atribui 24 mil. Para 3 meses. Para 3 meses. Quer dizer, um governo que faz isso, né? E ainda vem gabar-se que não, estou a fazer, estou isso, enfim. Eu não sei qual é o adjetivo que eu posso atribuir a esse executivo. Mas, indo para outras questões. Há questões que foram ditas aqui. Por exemplo, quando o Frei Angal disse que, e bem, que há um fator, por exemplo, que é negligenciado, que é a questão da corrupção. Eu estive num encontro de uma universidade, de um centro de investigação de uma universidade, em que eles apresentaram números de um determinado trimestre da economia angolana. E uma das questões que eu coloquei aos investigadores era: eu vejo tudo aqui no relatório, esse estudo da universidade sobre a economia angolana, mas eu não vejo um item sobre corrupção. Será que a corrupção não pesa na economia? E a resposta foi: nós não conseguimos quantificar. Não se pode quantificar Exatamente. Aquilo que Mas vai... estamos a falar de investigadores. Sabe o que é que pressupõe um investigador? Não é? É a mesma coisa que se falou aqui. A corrupção é o principal cancro. Enquanto Já vamos falar da corrupção, é um tema quer dizer, que nós vamos abordar com corrupção, mas ainda voltando aqui ao Quenda, questão do Quenda, não acha que isso é uma ponte para retirar aquelas famílias da extrema pobreza? Não. Primeiro é que, é assim, o que eu tentei dizer é que 8 mil mês é 8 mil mês. Qualquer pessoa, quer dizer, com o mínimo de discernimento, sabe que com 8 mil, no atual contexto da Angola, 8 mil é 8 mil mesmo só.
Não tira ninguém. Depois, é um programa Um litro de óleo são assistencialista. 2.500. Um litro de óleo. Sim, e o saco de arroz, Então, por 30, uma semana. saco de arroz é 30 mil. Ou seja, é superior ao programa Cuenda. Então, eu estava a dizer, é um programa assistencialista. Acha que é desperdício esse dinheiro? Devia ser usado de uma outra forma? Quer dizer, não é só. E até estranha-me o Banco Mundial corroborar com essa política do Executivo. É por isso que alguns são muito céticos em relação a essas instituições internacionais, onde eu incluo lá o Banco Mundial. Como é que o Banco Mundial, com peritos que tem, né, não consegue raciocinar que esse programa assistencialista até já foi banido em Angola, era no tempo do PAM, Programa Alimentar Mundial, quer distribuir. Não, você vai combater pobreza com distribuição de 8 mil mensal? Não vai. Já diz o ditado, né? Quem tiver fome ensina a pescar, não dá peixe. Não, quer dizer, esse é até um insulto às pessoas, esse Cuenda. Mas eu não queria falar muito do Cuenda. O Horácio está me insistindo no Cuenda. Eu não queria muito do Cuenda. Porque, esse é o capítulo para falar porque é um insulto, tá vendo? Tenho pouca... Calma, Manuel José. Calma. Ok, vou ficar calmo. Calma, Manuel José. Frei Angalo, aqui para amenizarmos um pouco, essa questão do Cuenda é também, muitos analistas têm esse lado político e partidário. As populações muitas das vezes são chantageadas, principalmente no período eleitoral, através deste programa Cuenda. Se combate a pobreza com Cuenda ou a fome nas comunidades com Cuenda, Frei? Olha, primeiro é assim, eu passo as minhas férias no mato dos matos, não é isso? E o primeiro programa Cuenda não serve para absolutamente nada, inclusive até nem para aliciar o MPLA nem está conseguindo usá-lo para aliciar as pessoas. E dizer que o programa Cuenda é um paternalismo simplesmente perverso que leva à desgraça. Okay? Leva à desgraça, não serve para nada, não ajuda ninguém. E aqui no discurso, João Lourenço dizia, portanto, que ele inclui coloca esse programa. Antes disso, ele fala da inclusão social das pessoas com deficiência. O parágrafo é este, não é isso? E também das populações mais vulneráveis. Atenção, um governo não é uma ONG. Portanto, se João Lourenço reconhece que dentro de Angola existem populações vulneráveis, ele tinha que dar explicação quem são essas populações e por que são vulneráveis. Portanto, isso tinha que se cobrar ao governo do MPLA e a João Lourenço quem são e por que essa população tornou-se vulnerável, desde quando e qual é a solução que o país tem para essas populações. Porque se são angolanos, todos os angolanos têm os mesmos direitos. Como é que os angolanos da cidade alta não estão vulneráveis? Aqueles tornaram-se vulneráveis por que calamidade? E por que, portanto, esses cidadãos conseguem supostamente viver com 8 mil kwanzas e eles não conseguem engraxar um par de sapatos com 10 mil kwanzas? Portanto, aqui vamos ver e outro detalhe super importante que eu já tenho falado aqui no nosso programa. A palavra ajuda não deve ser utilizada por um governo. Um governo não deve pensar em ajudar a população. O governo existe para criar políticas para que cada pessoa resolva os seus problemas. Eu digo, um dos slogans mais perversos que o país tem é aquele de Agostinho Neto que diz: o mais importante é resolver os problemas do povo. Isto é paternalismo que não ajuda. O mais importante é criar políticas para que cada um resolva os seus problemas. Isso significa dizer que isso significa criar políticas que permitem a criação de empregos, porque não é o governo que vai criar emprego. Isso significa criar políticas para o desenvolvimento da educação, porque se a sociedade não é instruída, se a educação não funciona, ok? As pessoas não são empregáveis no mundo globalizado, porque os empregos hoje estamos no mundo globalizado. Portanto, você tem que preparar as pessoas para serem empregues em empregos no mundo globalizado. Não é
com escolas medíocres, não é isso? Com escolas sem bibliotecas, com escolas sem carteiras, com institutos sem laboratórios. Terceiro, o sistema sanitário. Portanto, ao longo desse discurso é visível, vai inaugurar hospital aqui, vai inaugurar hospital lá, vai fazer aquilo. Mas a questão é essa. João Lourenço esteve doente há pouco tempo. Quando é que foi fazer visita privada, não sei aonde. Mas eles nem têm coragem de entrar nesses hospitais, meu. Esses são hospitais de morte. Esses hospitais são hospitais de morte. E então, aquilo que tecnicamente se fala, que chama-se um índice de desenvolvimento humano, indica sempre 3 parâmetros. E eu acredito que o discurso do presidente devia ter sempre presente esses 6 parâmetros. Não é isso? O índice de desenvolvimento humano compreende a questão da educação, da saúde e da empregabilidade. Nós, em Angola, estamos deficitários nesses 3 setores. Educação está péssima, saúde está péssima, empregos nem se fala. Está pior. Ok. Então, você Frei, não pode falar os seus 2 minutos de estão a terminar. porque João Lourenço utiliza a palavra desenvolvimento num país assim, meu. Não pode fazer. Não é responsável fazer isto. Muito obrigado. José Gama, os seus 2 minutos. Aqui a olhar para essa estratégia do Cuenda, é um ponto positivo referenciado pelo Presidente da República. O Cuenda que vai ter extensão para 2029. Tem esse lado da partidarização e tem esse lado de se acabar com a pobreza nas comunidades com esse programa. Partilha desse otimismo do titular do Poder Executivo? Bom, eu penso que, ao invés de nos apresentar esses dados, e tendo em conta que o Presidente fez um discurso de apresentação de prestação de contas, deveria nos dizer qual é o número da população que já saiu da pobreza depois da implementação deste projeto Cuenda. Ele dá 8 mil kwanzas por mês a cada família. E se nós convertemos isso para dólares, isso parece que dá aí 10 ou 8 dólares. Pronto, em economia usa-se muito... 8 dólares. 12, 7 10? dólares. 7 dólares. 7 dólares. Usa-se muito a referência do hambúrguer. Isso quer dizer que cada família está a receber um hambúrguer por mês. Lógico, isso não tira as pessoas da linha da pobreza ou da pobreza. Se nós fazemos um paralelismo com o Brasil, que tem também um programa idêntico, como é que se chama? Daquele da merenda. Eles têm um programa idêntico que... Bolsa Família. Bolsa Família, ele dá 120 dólares por cada família mensal e por cada criança 30 dólares. Mas há aqui um condicionante, que é, tem que se garantir que as crianças estão na escola, que as crianças têm as vacinas da polio, etc., em dia para receberem este valor, e não é em mão. Dá um cartão e a pessoa vai na loja, suponhamos no Quero, e vai comprar. No caso de Angola, está-se a dar em mão. Acho que é assim, dando em mão, a pessoa que vai receber pode investir aquilo na bebida, em outros meios, que não lhe vai ajudar a tirar da pobreza. Pelo contrário, vai ainda ficar mais enterrado na pobreza. Portanto, nós poderíamos usar o programa fazendo este do Brasil, este do Brasil para implementarmos. Por exemplo, em 2023, o Brasil, na sua prestação de contas, identificou que conseguiu tirar 3 milhões de habitantes da pobreza. Portanto, é isso que nós gostaríamos de saber. O Cuenda só mete mais pessoas na pobreza. Porque sim, independentemente da extensão que ele faz ou não, para nós concordarmos se estamos de acordo ou não, eu primeiro preciso de saber se já tirou quantas pessoas da pobreza, começou quando e tirou quantas pessoas. Daí vamos apoiar o presidente, dizer, ok, tá bom, ele acertou-se junto com o Banco Mundial. Agora sim, não tem como ter o nosso apoio. O número de jovens pobres miseráveis na cidade. Como? O número de jovens miseráveis na cidade só aumentou. E o Cuenda, por que o Cuenda... são nos contentores aqui. Qualquer contentor tem pessoa aqui. Qualquer contentor tem jovem que vive aí. E não é assim, vamos dizer, nunca foi assim em Angola. Ok, José Gama, para concluir os seus 2 minutos sobre esse assunto. Podemos melhorar este projeto Cuenda
para ser mais eficaz e produzir efeitos positivos. Porque, de outra maneira... E como retirar há essa aqui essa já desde isca, 2012, essa já isca, desde Gama, como retirar essa isca? O programa Quenda é uma espécie de isca, uma espécie de atração e de chantagear, e já foi dito por muitos, as comunidades mais pobres para, no período eleitoral, votarem no partido no poder. Como retirar esse condão Sim, né, em partidário? 2022 já houve denúncias que estavam a dar em áreas onde havia domínio sobre o MPLA, apareciam as pessoas vestidas de camisolas de MPLA e depois a população não sabe se aquilo é o que é, se é o Estado que está a dar, se é o partido no poder e depois aquilo tudo, quer dizer, foi usado como um formato de compra de voto nas populações. Então, nós entendemos, reiteramos que precisamos rever este programa Quenda. Ele não é mau, a ideia é Não, positiva, mas é os mau, resultados não é e a útil. forma como está. Não, nós podemos usar a fórmula do Brasil. Há muitos países da América Latina que usaram esses programas. Precisamos resolver o problema da pobreza, de pessoas que não morram de fome, mas não José dar Gama, aqui em dinheiro para Angola, a lá. maior parte da população é pobre, José Gama. Aqui em Angola, Sim, o mas não problema é que a pode maior ser. parte da população é pobre. Sim, mas Se por você isso é que não, nós com- precisamos se você não renovar esse combater, projeto. não muda o governo. Não foi nada. Aqui a solução do país é tira o governo, tira esse governo daí. Ok. E mete políticas sérias de corrupção, porque você tem a maior parte da população que é miserável, meu. Você, portanto, para você criar aqueles programas sociais, é quando a população pobre é minoria. Aqui em Angola, a maior parte da população é pobre. Tens uma oligarquia zita que se dá o luxo de fazer o que quer fazer, meu. E o programa não vai funcionar nesse contexto. Quando você tem que combater pobreza de um grupo pequeno, é uma grande parte da sociedade, mas que você aqui o país é que tem grande parte da população é que é miserável. Ok, É miserável, não é pobre. Aqui em Angola vive-se de miséria. ok. O Quenda é uma desgraça, é só corrupção aqui, não serve para nada. Obrigado, O país precisa de governo, precisa de políticas, e pronto, primeiro era governo ser o governo, tá? E depois meter as instituições do Estado a funcionarem. Isso assim, portanto, o país se mexe, porque essas coisas, essas soluções paliativas não não funcionam. resolve um problema. É corrupção só. Gama, para finalizar, os seus 2 minutos estão a terminar para finalizar. Gama já Mas acabou. eu penso que Já nós terminou. temos aí. Se já terminou, vou passar a palavra agora. Não, Sim, eu reitero, nós temos 5 milhões de habitantes no desemprego e são 5 milhões e isto com as suas famílias pode ser, pode dar aí uns 20 milhões de habitantes 20 milhões. ou 10 ou mais. De facto, este programa pode ser retrabalhado. Ok. Eu acho que ia por aí. Aqui fica essa palavra, retrabalhar. O tempo está a escassear e temos muitos pontos que poderíamos analisar. Aliás, um discurso de pouco mais de 2 horas. Analisar também 2 horas com os meus convidados seria injusto. Temos muito pouco tempo, então vamos acelerar. Dr. Kangundo, o Presidente da República voltou mais uma vez a atirar a bola para o Parlamento quanto às autarquias. E aqui, se olharmos que o Presidente da República é o dono de tudo. É o Presidente da República, também o Presidente do MPLA e, ao mesmo tempo, podemos considerá-lo como o chefe da bancada parlamentar do MPLA, que tem a maioria e que tem o poder, já que essas leis podem passar com maioria absoluta, e o MPLA tem essa maioria absoluta, e o Presidente, como se diz, sacudir a água do capote, atirou mais uma vez a responsabilidade para a Assembleia Nacional, essa questão da não realização, até o momento, das autarquias, e não avançou qualquer data, o que significa que neste mandato não teremos autarquias. Ficou com essa impressão? Bom, não só fica com essa impressão, aliás, isso não é uma impressão, isto é uma certeza, é um dado adquirido, é um dado certo. Eu gostava só de relembrar aos meus colegas de painel e assim também, um dado que eu acho importante e fundamental. No começo dessa nova legislatura, não é? Havia aí, portanto, alguma crispação entre o grupo parlamentar da UNITA e do MPLA em relação, portanto, os mandatos, ou então a questão dos secretários de mesa, não é?
é que, em primeiro lugar, penso que isso foi resolvido, tinha sido resolvido por um consenso entre os dois grupos parlamentares, no caso, por serem os maiores, em como uns assumiam, portanto, a secretaria e outros assumiam os vice, no caso da UNITA, mas depois, quando o assunto foi ao Bureau Político, à direção do partido, e isso é público, tomamos ao conhecimento que o partido, a direção do partido MPLA não concordou com o consenso alcançado entre os dois grupos parlamentares e mandou desfazer aquilo. Penso que todos nós estamos lembrados. Isto para dizer, ou então para corroborar com aquilo que disseste, ou então que pelo menos aventaste, de que de facto o Presidente da República, ele é Presidente da República, é Presidente do partido, o MPLA, e é também o Presidente do grupo parlamentar do MPLA, e ponto. Não há cá meias palavras, nem meias medidas. Isso fica muito claro. Nesta matéria, neste segmento, eu concordo que as coisas só andam quando ele quer. O que significa dizer, ou pressupõe dizer, que se fosse da vontade do Presidente da República, as autarquias aconteceriam já ontem mesmo. Mas como não é vontade dele, e isto não vai acontecer, enquanto não tiver a garantia de que mesmo com as autarquias ele vai continuar a controlar o poder. Aí é que está o problema. Porque o grande problema que as pessoas não percebem é que também lamento alguns amigos da oposição, alguns partidos políticos na oposição, parece não entenderem bem ou não lerem bem as intenções do próprio MPLA. E que muitas vezes também insistem em autarquias, quando se sabe que essas autarquias não vão dar em nada, sobretudo no modelo em que está-se a construir. Ora, com exceção do Dr. Nelson, que até onde sei é jurista, as colegas do painel, é preciso que vocês tenham em conta, não sei se já sabem, as leis, as várias leis aprovadas que compõem o pacote legislativo autárquico trazem um conjunto de armadilhas que, a ser aprovado ou a ser instituída autarquias em Angola, o paradigma do controle absoluto ou do controle central não vai mudar. E eu cito aqui apenas 2 fatores, se não 3. Primeiro, a lei do financiamento das autarquias traz um princípio, que é o princípio da não consignação das verbas no orçamento. O que é que esse princípio reza? Esse princípio reza que as autarquias estão proibidas de afetar resultado ou produto das suas receitas às obras locais. Isto na prática significa que ainda que uma autarquia tiver muitas receitas, tiver muitos recursos que produzam receitas significativas, elas jamais poderão tocar naquelas receitas sem que mandem antes para o Tesouro Central, e esse tesouro é que vai decidir se dá uma parte na autarquia ou não. Primeiro ponto. Segundo ponto, a lei da tutela administrativa, que é uma lei muito retrógrada, mesmo para Portugal, onde nós bebemos boa parte do nosso sistema jurídico, não é? Já não existe o princípio da tutela administrativa na perspectiva do mérito. Para A concluir, tutela administrativa, ela deve ser sempre na perspectiva da legalidade, o que significa dizer que os atos das autarquias devem estar de acordo com as leis ordinárias e com a Constituição, ponto. Só que em Angola, nós temos o artigo 16º, que é o artigo 16º, melhor, da lei da tutela administrativa, dispõe que os atos administrativos carecem da ratificação do governo central ou da entidade que vai exercer a tutela indicada pelo Presidente da República. Ora, esta ratificação, em outras palavras, significa aprovação. Até o orçamento das autarquias não avançará, ainda que aprovado a nível local, não será executado enquanto não tiver esta aprovação do governo central. Bom, ok, muito obrigado. Eu me pergunto, onde é que estará a autonomia administrativa e financeira da autarquia, se para gizar um programa e executar precisará da autorização do governo central? Obrigado, Dr. Candudo.
Permita-me só mais um instante, por favor, isso é importante. É, Né? Isto é importante. é importante, nós hoje já estamos numa velocidade decrescente. Sim, mas é importante, porque nós falamos das autarquias sempre, autarquia, autarquia, autarquias. Vamos ter que Como se agendar de o facto tema, só. vamos ter que agendar, Dr. Cangundo, para Também, mas só para terminar, eu queria dizer que era esmiuçar importante que esses elementos nós, todos que os constam na lei. angolanos, Sim, sim. abríssemos os olhos para não termos autarquias como tem Moçambique. Moçambique tem autarquia há mais de 20 anos, mas a vida das populações continua miserável, tal como em Angola. Obrigado. E é o mesmo que se está a desenhar para Angola, Obrigado. infelizmente, de certa forma, com o beneplácito dos partidos políticos na oposição, os Obrigado. quais eu chamo a atenção para abrirem os olhos e não caírem nesta armadilha criada pelo partido que governa. Obrigado. Doutor Custódio, foi um dos momentos épicos, assim podemos considerar, do discurso do Presidente. Houve uma contestação por parte dos deputados da bancada parlamentar da UNITA, que exibiram vários, não sei se podemos chamar cartazes de protesto, e o Presidente, panfletos, em que o Presidente da República teve de interromper mesmo o discurso e ameaçando abandonar a sala se assim continuasse. Como é que recebeu esta tirar da bola novamente para a Assembleia Nacional, o que significa que aquilo que o Presidente, na qualidade de candidato do MPLA, na altura que estava a disputar o pleito de 2022, prometeu, garantiu que o país teria eleições autárquicas, parece que isso começa a ficar claro que não faz parte da agenda política de quem governa o país. Pois é, este é que é o paradoxo que infelizmente o país está a experimentar. Todos nós sabemos que estavam marcadas as eleições mais tardar até 2022, né? Pois o Presidente da República veio em função de um conjunto de pressões que foi sofrendo internamente dentro do seu próprio partido, acabou por criar a narrativa de que em momento algum prometeu a realização das autarquias locais. E isso vem reforçado outra vez neste discurso da nação que foi feito, né? Se nós olharmos aqui nas entrelinhas em relação ao fato de que se depender exclusivamente do MPLA e do seu presidente, este país nunca, jamais verá a implementação do princípio da autonomia local. Isso vem subjacente no facto de que o próprio Presidente da República faz menção no discurso a algumas questões que eu gostaria de pontualizar. Primeiro, ele diz, olha, é falsa a narrativa segundo a qual as questões, tanto a implementação das autarquias locais, só não aconteceram por vontade do titular do Poder Executivo, por parte do Executivo, e que isto depende, efetivamente, em primeiro lugar, da conclusão, tanto do próprio pacote legislativo autárquico, tanto é que ele faz menção que foram submetidas mais 3 propostas de leis na presente legislatura à Assembleia Nacional para serem aprovadas. Ou seja, o que ele faz é justamente isso, o tempo todo, esquivar-se e jogar a responsabilidade para a Assembleia Nacional. Mas isto não é verdade. Não é verdade se nós olharmos para algumas atitudes que o próprio titular do Poder Executivo vem incitando. Primeiro, com a aprovação da lei da divisão política administrativa, não é? Portanto, e ele diz que a lei da divisão política administrativa será implementada já no próximo ano, porque já virá cabimentada no próximo Orçamento Geral do Estado, a ser submetido pelo próprio Executivo Assembleia Nacional para discussão e aprovação, em que estes novos municípios e as novas províncias, portanto, já contarão com verbas próprias. Primeiro ponto. Segundo e último, doutor, os seus 2 minutos já estão a esgotar. Sim, ele também diz que, a par disso, a par da não ainda implementação da lei da divisão política administrativa, portanto, também não há necessidade de pensarmos em autarquias. Isso fica subjacente no discurso quando ele fala que é um conjunto de medidas que vão sendo implementadas ao nível do município. Por exemplo, que tem elevado as finanças municipais, há um programa, por exemplo, ele fala aqui do próprio PIN, né, em que ele traz até inclusive números de projetos que já foram aprovados pelo PIN. Depois ele fala também para um outro programa que está aí, que é o programa da reforma, o plano de ação para a reforma do Estado até 2027, também que depois ele fala da transição digital na administração pública, olhando mais
para os A municípios. transição digital com essa internet daqui é brincadeira, meu. Pois é, Frei. Olha, quem lê nesse aspecto, no discurso, quando ele fala mais concretamente da O questão política, Lourenço acaba dizendo que o AngoSat é para a internet, mas os que gerem AngoSat dizem que não é internet, mas a internet em Angola está a piorar sempre. exatamente. Depois, aqui ele fala também de por exemplo, não, construção da plataforma olha só o nome, interoperabilidade da administração pública. Sabe-se lá o que é isso? Depois há um outro programa que foi criado há pouco tempo, que é o Anchila, que é o programa de capacitação dos órgãos da administração local. Ou seja, tudo isso leva-nos a crer que, se depender do MPLA e do seu presidente, o que vamos continuar a observar no país são essas fintas e até 2026, 2027, infelizmente, não veremos de modo algum implementadas a autonomia local no país. Ok, obrigado. Falta de Manuel José, aqui há vários... Não entendi, Frei. Não. Eu vou passar a palavra agora para o Manuel José. Falou-se sobre a questão da corrupção e o presidente voltou a falar sobre a recuperação de alguns dinheiros e algumas dificuldades que estão a enfrentar naquilo que ele assumiu como a sua bandeira da governação desde 2017, a altura em que assumiu os destinos do país. Também há aqui, se pudermos olhar, há um pouco aquilo que tem sido em muitos discursos que tem a ver com a questão das infraestruturas, a construção de estradas. Hoje o presidente acabou novamente por escorregar nesses relatórios que são submetidos, acho, pelo Ministério da Tutela, de obras que são ditas estão em curso, que na prática não estão. Por que o Presidente da República acaba sempre por escorregar nisso? É a falta de conhecimento do país real? Olha, Horácio, é assim, eu não acho que o discurso, do ponto de vista do Executivo, do Presidente, seja mau. E eu explico. Para o Presidente da República, esse discurso é o apropriado. Eu vou recorrer a um filósofo norte-americano chamado Noam Chomsky. Ele explica bem isso. Há determinadas estratégias que quem domina determinado fórum, determinado sítio, interessa. Mesmo essa questão que se estava a discutir agora, da autarquia. Em comunicação nós chamamos plantar. Porque quem dita o que é que nós vamos discutir, o que é que vamos falar, é o MPLA. Que tem como presidente João Lourenço. Exatamente, ele dita. Mas por que ele acaba por atirar essa responsabilidade? Porque assim, qual é a avaliação que ele faz? Por exemplo, esse relatório que ele apresentou hoje, ele não devia, eu aí contrario alguém que falou aqui no painel, ele não devia fazer autoavaliação. É ele que deve ser avaliado. Portanto, todo o discurso do presidente João Lourenço, ele faz autoavaliação. Eu fiz, nós fizemos, nós tratamos, e bem, nós melhoramos aqui, melhoramos assado, melhoramos cozido. Portanto, se já está tudo assim, né, nem interessava mais levar para ali. Portanto, como é que ele caracteriza a saúde, por exemplo, se verificarem? Ele avalia a saúde pelas paredes, pelos hospitais. Olha, construir hospital no Bengo. Não devia ser assim. Hospital. Não! Como é que mesmo devia ser os feito? técnicos ligados à saúde dizem sempre, né, que a saúde é um campo amplo. Rapidamente, Manuel José. Sim. A saúde não pode ser avaliada em função de um hospital. Até porque eles próprios mesmo, eles sabem disso. Eu penso que é o Frei Angalo que disse. Foi o Frei. Que o presidente, quando tem alguma necessidade de coisa, vai para o hospital. A ministra da Saúde angolana, há 2 anos, foi para Portugal. E nesse dia, as notícias de todos os órgãos em Portugal foi essa mesmo. Ministra da Saúde da Angola trata-se em Portugal. Né? Portanto, eles próprios conhecem que não é o hospital, não é... Quer dizer, não é o hospital que está o problema da saúde. Aliás, a saúde começa na comida.
Se as pessoas não comerem, principalmente dos 0 aos 5, se ele não come em condições, se ele não adquirir os nutrientes suficientes, até os 5 anos, ele é um doente permanente. Não há hospital que vai salvar essa criança. Portanto, se o indivíduo não come, se as pessoas estão, todas elas, adultos, crianças, nos contentores. Eu, quando cresci, eu sempre tive a ideia de que contentor era para lixo. Hoje parece que é... Para terminar. Parece que é restaurante ou coisa, porque as pessoas comem do contentor. Né? E eu, se fosse presidente da República, quer dizer, eu teria vergonha. É um Teria, sentimento sim, que de acordo, devia teria, ter sim, vergonha. Eu também. Ter angolanos, Eu também. eu nunca vi isso. Eu que vim de lá atrás, eu nunca vi isso. Né? E eu vim do tempo que, em 76, 1976, eu estudava na escola, só estudei na escola pública do Estado. Só havia também aquela escola mesmo, naquele tempo. E havia merenda escolar, Em tempo de guerra. 1976. Tempo de guerra. Por isso eu não sou muito apologista dessas questões, esses subterfúgios. Não, precisamos de coisa, precisamos de autarquia, precisamos disso, não sei o quê. Não. Esse governo, se quiser fazer, ele faz. A questão das autarquias, ele não quer. Os angolanos ainda não entenderam, ele não quer, não interessa isso. Não é? Ele não quer fazer, não quer isso. E se ele forçarem a fazer, Ok. vai fazer ao modo dele. Ele não quer. Ok, muito obrigado. Estamos a finalizar, falta muito pouco tempo. Cada convidado terá 30 segundos. É muitos assuntos que poderíamos aqui avaliar o discurso do presidente. Começo por si, Manuel Cangundo, os seus 30 segundos desse debate como nota de conclusão. Há muitos assuntos que ficaram por ser analisados. Mas é 30 livre ou segundos. vai fazer uma pergunta? Não, livre. Quero dar essa liberdade. Não, então, nos meus 30 segundos, eu queria dizer que, infelizmente, mais uma vez, o presidente da República esteve muito mal. Foi infeliz, sobretudo, também incoerente no seu próprio discurso. Eu, quando falo em incoerência, estou a olhar em relação àquilo que ele leu e à realidade que se vive. O Manuel José falou aqui dos contentores de lixo, e eu queria fazer uma colação àquela questão que tu levantaste muito do Quenda. Ora, o problema do Quenda significa fome. E o problema da fome não se resolve dando 8 mil. O Gamas falou, deu um exemplo do Brasil. O valor que se dá no Brasil, da Bolsa Brasil, está em $120, dá mais ou menos para a cesta básica. Em Angola, os 8 mil kwanzas mensal não chega sequer para 10% da cesta básica. Portanto, eu penso que esse problema da fome deveríamos ter resolvido com uma aposta séria na agricultura. Então, o que eu esperava, de facto, nesse discurso sobre o Estado da Nação, era que o presidente trouxesse um programa coerente de como vamos fazer desenvolver a nossa agricultura. O presidente falou de um crescimento na ordem de 13% da agricultura. Para terminar. Isto não é verdade. Isto não é verdade. Porque, não, quer dizer, todos os anos que ele faz discurso, diz que houve um aumento. Mas é que, na prática, a fome também está a aumentar. Quer dizer, aumenta o crescimento da agricultura, ao mesmo tempo que a fome aumenta. Isso significa dizer que alguma coisa está errada. Ok, obrigado. Resposta. Obrigado. O discurso Obrigado. é simplesmente uma mentira. Obrigado. Portanto, era importante. Obrigado. Para terminar, era importante. Doutor Cangundo, olha o E- tempo, nós não temos muito Diga. tempo. Não temos muito tempo. Estamos Tá a bem, nos... então paro por aqui. Paro Muito, por aqui. muito obrigado e foi um prazer tê-lo nesta edição de hoje. Obrigado. Doutor Custódio, 30 segundos. A minha tônica vai sobre o tão badalado e propalado combate à corrupção, este do qual o presidente da República sempre se vangloria, né? Ele apresentou alguns dados aqui no seu discurso, mas eu também não vou mais abordar muito porque os dados estão aí. Só chamo a atenção para uma coisa que a mim me chamou a atenção. Essa semana saiu matéria no Expresso em que, portanto, o Estado angolano, infelizmente, absolutamente nada vai receber em relação à recuperação e à venda da FAC, portanto, né? Um antigo ativo da Isabel dos Santos, que foi nacionalizado por Portugal, e que, curiosamente, Angola correu atrás desse ativo também, mas que agora aparece aí como um ativo, infelizmente, que vai ser vendido pelo governo português, e consta daqui dos dados, que o Estado angolano tanto está a correr atrás, inclusive, de processos judiciais que estão a tramitar em vários países,
como Portugal, e depois apresenta um valor aí de 1.912.000, 1.912.000 milhões de dólares, inclusivamente estamos falando. Portanto, aqui também está incluso a EFASEC, só que em relação à EFASEC já fica claro e que infelizmente o governo angolano não vai receber nada. O que significa dizer que todo esse preparado combate à corrupção, se nós formos fazer a análise fria e objetiva, vamos ver que o Estado angolano está a perder muitos valores. Muito obrigado. Muito obrigado. Atabalhada. Muito obrigado. Essa que é Muito a obrigado. realidade. Frei Angalo, 30 segundos para finalizar a sua participação na Olha, edição de hoje. sim, o que é que eu devo dizer? Que é muito importante que a assessoria do João Lourenço saiba que o cargo de presidente da República é um cargo institucional, é uma instituição. E quando uma instituição mostra falta de seriedade, ok? E falta de verdade, o que é que ela faz? Ela compromete a própria credibilidade. Vamos dizer, quando o presidente da República vem ao público continuamente dizer inverdades, né? Ele torna a instituição Presidência da República uma instituição pouco credível, pouco séria. E, portanto, com isto arrasta todas as outras instituições, já que quem governa, o Presidente da República, é o líder do governo, e o governo é aquele que representa o Estado. Isso significa dizer que também, quando o presidente passa uma péssima imagem do Estado angolano perante a própria sociedade, perante o mundo, e isto inspira o quê? Inspira a própria sociedade, falta de seriedade, também falta de responsabilidade. E o que notamos muito na nossa sociedade, portanto, quem, por exemplo, tem responsabilidade, tipo o Horácio Reis, de ser diretor de uma rádio, consegue notar, né, entre os funcionários essa falta de seriedade, falta de responsabilidade, que está uma coisa difusa na nossa sociedade. E isto é inspirado pela liderança. E precisamos ter muito cuidado e muita atenção quando se vem ao público falar. Ok. Só isso. Obrigado. 30 segundos finais. José Gama. José Gama. José Gama. Não sei se o Gama está... O José Gama não está. Não está, ok. Então, o passo para si, Manuel José, para finalizar. Já estamos na linha vermelha do tempo destinado para o nosso programa. 30 segundos para finalizarmos a nossa conversa de hoje, esta avaliação que se fez ao discurso à nação do presidente João Lourenço. Eu vou aproveitar, Horácio, a desistência do Gama para usar os 30 segundos dele, mais os 30 meus. Eu vou falar de um trinômio: saúde, educação e comunicação social. Eu sou da comunicação social. O presidente também falou da comunicação social bem no fim do seu discurso. E é aquilo que eu estava a dizer aqui. O problema é a forma ou a metodologia que o presidente do MPLA e da República de Angola usa para fazer a avaliação. Na saúde, ela avalia a saúde pelas paredes, errada. Na educação, a mesma coisa. Não é? Conta o número de escola, salas de aula, até fiz aqui. Não. E na comunicação social, veja a avaliação que o presidente fez. Pela TPA, Rádio Nacional, Centro de Formação do AMBO. Não é? Quer dizer, ele está a falar de órgãos que não fazem jornalismo. Nós pegamos qualquer manual de jornalismo e esses órgãos não fazem jornalismo. Esses órgãos são extensão do governo de Angola. Fazem a propaganda do executivo. E ele está a falar da comunicação social, melhorar a comunicação social, e falar desses órgãos. Apetrechar, meter computador. E numa altura em que há relatores que apontam esses órgãos falidos, tanto a Rádio Nacional como a TPA. Para além de relatores, eu vou dizer aqui uma coisa. Eu estive num encontro em tempos, há uns 2 anos, com elementos da classe jornalística, e eu quase via lágrimas nos olhos. Há colegas nossos que, nesta época do presidente João Lourenço, quando ele entra em 2017, que acabaram-se vários jornais, fecharam vários jornais. Nós temos colegas na indigência, nós temos colegas em cadeira de roda, nós temos colegas doentes. Desapareceram os órgãos que havia no tempo do presidente José Eduardo dos Santos, foram acabados, e que davam aquele tom de pluralidade no jornalismo angolano. E o presidente está a falar da comunicação social. Já passou de 1 minuto. Está a avaliar, quer dizer, está a avaliar a Rádio Nacional, quer dizer, como se nós fôssemos avaliados jornalistas pela Rádio Nacional e TPA. Ok. Para concluir mesmo. Só antes de terminar,
Já consumiu os 30 segundos. Olha, temos um ganhou. noticiário. Então, Temos, parabéns a todos. ok, Angola ganhou, eu não sei qual foi o resultado? 1-0. 1-0. 1-0, ganhamos unidos. Ok. Estamos de parabéns e Manuel José, até a próxima e eu conto consigo na próxima edição. Muito poderia ser dito e esse olhar particular do presidente à imprensa chamou também a atenção. Nós colocamos um ponto final na edição de hoje do Ponto de Equilíbrio. Ficam os abraços de António Festos, Cláudio Merda Costa, João Caçulo, René Júnior, Vitória Sacutal, Arlindo Canuela, sou Horácio dos Reis. Fique bem, até a próxima edição. Daqui a 7 dias estaremos de volta para mais um Ponto de Equilíbrio.